E todos dizem: Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém. Podeis sentar, amados, em nome de Jesus. Glorificamos a Deus por esta tão grande oportunidade que o Senhor Ele tem nos concedido para nós estarmos aqui. Confesso que eu estou muito feliz em poder estar aqui nessa noite. Agradecendo a Deus pela vida da irmã Nilza, né? Essa mulher valente, viu? Pense numa mulher valente. Quando ela me fez o convite, eu tinha algo. E eu disse, depois eu lhe dou a resposta. E passou-se uns dias. E, de repente, a minha filha deu um reset no meu celular. E nós nos encontramos lá na congregação, lá em Arapiraca. E eu disse, dê um oi, eu vou lhe dar a resposta. Eu vou, no nome de Jesus. E aqui estamos para adorarmos ao Senhor. E confesso que este lugar é maravilhoso para nós estarmos. E digo com toda a convicção da minha alma, eu honro um convite como esse. Como se fossem aqueles grandes congressos, grandes eventos. Aqui não é um pequeno evento, aqui é um grande evento. E só quem perde, irmãos, é quem não participa. Eu estou feliz em poder estar hoje com meu esposo. E ele vinha até ali e disse, você veio para cá sozinha? Eu disse, vim. Você não podia vir. E ele sabia também que eu estava vindo, né? Pegamos um carro de lotação, fomos para Arapiraca. De lá, a irmã Nilza mandou me buscar. E eu nem sabia que era aqui pertinho de Coruripe, né? Porque se eu soubesse, eu tinha vindo por Coruripe. Eu tenho muita gente conhecida lá, tinha esperado lá. Mas o Senhor, Ele sabe do seu trabalhar, da forma. E hoje Ele me presenteou e meu esposo podendo vir comigo, né? Devido às ocupações que são muitas. Mas o Senhor, Ele é o Deus que marca encontro. E Ele marca momento como este, para nós nos reunirmos e adorarmos ao Senhor. Estou feliz de rever cada um. Não lembro o nome de todos, só o do Júnior, né? O do Júnior, o do Fábio Júnior, da Nath, né? Mas eu estou feliz de rever cada um de vocês. Vocês são especiais e com certeza fazem parte da minha história e tem um lugarzinho reservado no meu coração. Estou feliz também de ter irmãos, né, que estão aqui conosco, que Deus abençoe, que o Senhor continue abençoando e nós estamos felizes porque vocês estão aqui adorando a Deus conosco. Sintam-se bem, tá certo? E eu quero falar da grandeza de Deus. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele criou esse céu, as estrelas, a lua, fez essa praia, esse mar, tão imenso, e Ele é tão grande, tão maravilhoso, que Ele colocou até um ferrolho, e as águas só passam quando Ele ordena. E está escrito na palavra, Ele disse, ondas, somente até aqui, e não mais adiante. Tem um ferrolho lá no mar, que as ondas só passam, elas nem se atrevem, mas quando Deus dá ordem, a onda vem e invade. Porque tudo, irmãos, tem que ter a ordem do Mestre. E eu quero vos dizer nesta noite, se você estiver apreensivo com alguma coisa, descanse o seu coração. Saiba que Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. E eu quero deixar um versículo dentro da palavra que nós vamos ministrar nesta noite. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5. Capítulo 5. E o versículo, vamos ler o primeiro e o segundo, que diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago
de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos junto à praia, a praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Tome, meu amor, segure aqui. É bem conhecida esta palavra. Porém, enquanto eu meditei, eu parei para lembrar deste ambiente, deste local onde nós estamos hoje. E eu estava pedindo uma palavra ao Senhor. Deus, onde eu vou ministrar? O que eu vou falar? E eu lembrei da praia. Eu lembrei do mar. E eu disse exatamente dentro desta palavra que eu sei que tu tem reservado uma palavra para cada coração que vão estar ali naquela noite. E este é um ambiente, irmãos, propício. Este ambiente é um ambiente propício para nós ouvirmos e sentirmos a presença de Deus. Eu já senti a presença de Deus fortemente. E eu sei que Ele está aqui. E as mãos dele, está estendida sobre as nossas vidas. E não há quem possa fazer voltar atrás. Porque Ele decidiu nos abençoar. E eu amo falar de Jesus. Quando eu recebo um convite ou uma oportunidade, seja em qualquer ambiente, irmãos, o meu coração ferve para me falar de Jesus. E Jesus, Ele é tremendo. Jesus nasceu com um propósito: para nós sermos salvos através da sua morte na cruz do Calvário. Pela morte de Cristo, nós recebemos perdão. Todo o preço foi pago lá na cruz do Calvário. E nós vemos que Jesus passou aqui na terra 33 anos e 6 meses. E nós vemos que por onde Ele passou, os milagres acompanhavam. Os milagres aconteciam. Por onde Jesus passava, o ambiente era impactado pela glória de Deus, pela presença de Jesus. E o que eu acho mais interessante é que Jesus não precisava divulgar que Ele estava ali. Simplesmente Ele passava e o povo começava a seguir. E alguém ouvia: é Jesus de Nazaré que está passando ali. Então, somente em saber que Jesus estava naquele local ou estava passando, o povo se inquietava e começavam a seguir. E nós vemos que por onde Jesus passou havia uma multidão, a não ser naquele momento que Ele estava orando com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi e voltou e eles estavam dormindo, naquele momento Jesus estava só, porque Ele deixou os discípulos e se afastava. E eu vejo dentro da palavra que cada vez que Jesus ia orar, Ele estava só. Houve um dia que Jesus passou o dia inteiro pregando. Chegou a noite, foram para casa descansar. E determinada hora da madrugada, Jesus se levanta e vai para um local. Sai da casa e vai para um local. E ali Ele ora, vai orar. E eu fico imaginando, como é que nós não tiramos um tempo, ou muitas das vezes não conseguimos tirar alguns minutos durante o dia para conversar com Jesus, para orar. Às vezes eu digo: meu Deus, eu queria ser crente o tanto que o meu esposo é, porque eu não consigo ter aquela hora. 10 horas. Então 10 horas pode estar quem estiver lá em casa. Ele não quer conversa. Chegou a minha hora, eu tenho compromisso com a palavra. E ele se tranca. Eu já sei o que é que vai acontecer. Então por 3 vezes o dia ele faz isso. Mas ele tem a hora marcada, certinha. A hora de cantar os hinos da harpa, a hora de ler a palavra e a hora de orar. E eu ainda preciso me converter mais
para ter esse compromisso de hora marcada para descer. Eu desço, mas não tenho aquela hora. Você está entendendo? E Jesus, em certa hora da madrugada, ele sai e vai orar. E quando amanhece, os discípulos se acordam, procura Jesus e não encontra, e vai procurar. E quando chegam perto de Jesus, diz assim: mestre, nós estávamos te procurando. Aí Jesus simplesmente se levanta e diz: vamos pregar, porque foi para isso que eu fui enviado. E nós vemos que Jesus veio a essa terra com um propósito, com um compromisso. E nós precisamos ter esse compromisso com Ele. Nós precisamos muitas das vezes abrir mão de algumas coisas que está nos rodeando para tirar um tempo para estar juntinho com Ele. Eita, Espírito Santo. Cada um de nós somos escolhidos, irmãos. Nós somos escolhidos, ó, a dedo. É você, é você, é você, é você. São vocês. Nós somos escolhidos. Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês são escolhidos. E Deus tem propósito. E os discípulos de Jesus, cada um foi escolhido. É você, a dedo. Segue-me. Segue-me. Eu acho muito interessante a forma como o Senhor, Ele escolheu cada um dos seus discípulos. Cada um. E nós notamos, percebemos que nenhum deles era perfeito. Cada um deles tinha suas fragilidades. Não queira ser um super crente, queira ser simplesmente um servo de Deus. Queira ser um servo, porque sendo um servo, Deus vai te usar. Quando nós entendemos que nós não somos capazes, que a nossa força não é de nós mesmos, mas vem do Senhor, aí o Senhor diz: eu vou te usar, eu vou te encher, eu vou te capacitar, eu vou colocar algo na tua vida que muitos desejam ter e não tem. Por quê? Porque você decidiu ter compromisso com Ele. Você decidiu, muitas das vezes nós decidimos abrir mão da nossa própria vida. Quem aqui não tem projeto? Quem aqui, antes ou algum tempo atrás, não tinha um determinado projeto? Mas de repente, a presença do Espírito Santo na nossa vida mudou tudo. Mudou o projeto, mudou a ordem das coisas. E você até pensa: eu queria que fosse assim, mas eu decidi viver a vontade de Deus e aquilo que Deus tem projetado para a minha vida. E Deus escolheu os discípulos, e cada um de uma forma. E nós vemos que João Batista, não João discípulo, mas João Batista, aquele que veio para abrir o caminho, para preparar o caminho. Inclusive eles eram primos. João Batista era primo de Jesus. João Batista, um dia, ele estava ensinando, pregando. E ele estava o quê? Batizando. Lá no Jordão. E ele começou a falar e a dizer assim: vem um aí depois de mim, que eu não sou digno de amarrar a sandália dos seus pés. Eu não sou digno. E João Batista estava lá. E de repente, exatamente naquele cenário, começa o mestre chegar. O mestre vai se aproximando. E João está lá batizando. João está lá batizando. E o mestre está chegando. O mestre está chegando. E de repente, quando João olha para Jesus, João diz: eu não sou digno. Aí eu vou usar minhas palavras. Quem sabe naquela hora João disse assim: não, Jesus, eu acabei de falar que eu não sou digno nem sequer de calçar ou desamarrar ou amarrar as suas sandálias. Imagina te batizar. Aí Jesus diz
assim: João, é necessário. Tem coisas que são necessárias. Mesmo sem você entender, mesmo sem você compreender, tem coisas que se faz necessário. Para quê? Para se cumprir a palavra. Todo projeto que Deus tem preparado para a sua vida vai acontecer. E tem coisas que é necessário. Tem coisas que parece que Deus nos provoca. Oh, aleluia. Tem coisas que parece que Deus permite para chamar nossa atenção, para puxarmos mais para perto dele. E ele está dizendo: eu não perdi o controle da história, da situação. Eu não perdi o controle de nada. Aleluia. Tudo quanto eu te prometi, eu vou fazer. Porém, tem coisas que são necessárias. Oh, aleluia. João ali, ó, ele batiza Jesus. Mas ele também viu quando o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre a cabeça de Jesus. E ouviu-se uma voz do céu que ele dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E é muito lindo, porque naquela ocasião estava Pedro, naquela ocasião estava Tiago, naquela ocasião Pedro já seguia João. Irmãos, entendem uma coisa: que tem pessoas que parece que não vai acontecer nada, mas existe uma história. Existe uma história. E quando Jesus sai dali, logo após ter sido batizado, Pedro, ele segue a Jesus. Pedro, ele segue a Jesus. Olha como é lindo. Por quê? Porque um dos discípulos, se eu não estiver enganado agora, foi André. Ele disse: esse é o Messias, esse é o Cristo. E dali Pedro passa a seguir a Jesus. Só que Pedro só segue a Jesus até Cafarnaum. Não é interessante isso? Só segue Jesus até Cafarnaum. E depois ele vai pegar suas redes. Depois ele vai tomar conta dos seus barcos. Porque Pedro não era qualquer mendigo, não. Pedro era um empresário. Pedro tinha um barco. Pedro tinha um barco. E quem tinha um barco? Ora, se nessa época só tinha um barco, quem pode? Imagina naquela época. Pedro era pescador. Pedro vinha de uma família de pescadores. Então Pedro tinha uma formação. Pedro tinha alguma coisa. Só que aquilo que você tem não importa para Deus. O que importa é o que Ele tem para depositar na nossa vida. Oh, Espírito Santo, Tu és grande, Jesus. Tu és maravilhoso. E de repente Jesus vai se aproximando. Depois de uma noite. Quem aqui nunca viveu uma noite? Não uma noite como essa, mas aquela noite que marca a nossa vida. Aquela noite que deixa traumas na nossa vida. Aquela noite que muitas das vezes nós dizemos assim: Deus, Tu não falou. Deus, Tu não me prometeu. E por que tantas coisas vêm sobre a minha vida? Por que tantos empecilhos? Por que tantas dores acontecem? Tu não tem me chamado para essa obra, neste ministério. E por que Tu permite que tantas coisas venham sobre a minha vida? Eu vim até conversando alguma coisa com meu esposo e eu dizia assim a ele: meu filho, muitas das vezes Deus permite para nos balançar, Senhor, e dizer: Jeane, você não pode só. Vanderlei, não esquece de onde vocês saíram. Eu continuo sendo Deus. E vocês não vão só viver de oba-oba, não. Vocês têm que experimentar os meus milagres. Você não tem que só falar, mas vocês precisam viver os meus milagres. E Deus, Ele prepara momentos para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer.
Porque as dores nos fazem crescer. As decepções nos fazem crescer. E eu ainda vou te dizer mais uma coisa. Se você não morreu no meio da luta, pode ficar certo de uma coisa: você está mais forte. Se você não morreu em meio à provação, você está mais forte. Você é sobrevivente. Nós somos sobreviventes. Irmãos, quantos de nós passamos por tantas coisas e estamos aqui de cabeça erguida dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me chamou, naquele que tem colocado na minha boca um grito para me adorar, para me exaltar o nome santo do Senhor. E Pedro, naquele dia que Jesus chegou, ele tinha acabado de chegar de uma pesca frustrante, decepcionante. Quem sabe ele ouviu dizer assim: olha, pode sair hoje para pescar, porque hoje a pesca vai ser boa. Tudo diz porque quem entende, irmãos, de mar, de peixe, e a melhor hora de pregar, irmão, de pescar, é durante a noite. No mar alto, é durante a noite. Eu fiz uma viagem para Santa Catarina, e naquele lugar ele tem uma estrada que nos leva até o mar alto. Tem uma estrada no meio do mar que nós andamos, vai até carro, cabe um carro. E meu irmão nos levou lá. E quando nós chegamos, as pessoas saíam com cada peixe desse tamanho. E quando nós olhávamos, os peixes passavam uns pelos outros. E ali estavam pescadores experientes, peixes lindos que a gente nunca tinha visto. Mas a estrada, sabe onde era? No alto mar. E eu dizia: meu Deus, eu estou aqui nesse lugar. E eu vi a onda, o mar. Não era onda, mas era o mar se agitando. E aquela estrada feita, e eu ficava procurando como o homem construiu essa estrada. Como o homem fez esse negócio aqui para um carro chegar até aqui, no alto mar. Agora imagina só o poder de Deus. Se ele fez o mar, o oceano, a terra seca e os céus, o que ele não vai fazer para nos abençoar? Ele dá inteligência ao homem para fazer assim uma estrada no meio do mar. Se ele, o próprio Deus, que já abriu o mar e deu livramento ao seu povo. Pedro estava angustiado, Pedro estava triste, Pedro estava decepcionado. E olhe que Pedro, ele era sanguíneo. Pedro era ignorante. No nosso linguajar de hoje, Pedro era pedra bruta, que teve que ser polida, tratada por Deus, pelo próprio Jesus. Naquele momento, Pedro estava lá e tinha colocado o seu barco e estava ali, juntando a sua rede. E ele não estava bem consigo mesmo, porque ele passou a noite inteira no crepúsculo. Passou a noite inteira lançando a rede. E sabe o que a Bíblia diz? Que nada eles pegavam. Irmãos, é quase impossível alguém pescar em alto mar, lançar a rede e quando puxar não sai nada, só lixo, só bagulho, só sujeira. Isso é quase impossível para quem pesca no alto mar. Quando lança a rede, tem o tempo certo, e quando puxa a rede, pega alguma coisa. E eles sabem exatamente o ponto aonde o peixe, os cardumes estão ali. Só que Pedro jogava junto com Tiago, junto com João, André, nego, me ajuda, com mais 2 discípulos. Eles lançavam a rede e nada acontecia. Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócio de Pedro, lançavam a rede e nada acontecia.
saía peixe nenhum. O que é que nós podemos fazer quando a noite é frustrante? Quando parece que nada está acontecendo. Quando parece que Deus não está mais nos ouvindo. Quando parece que o milagre, eu não vou mais participar do milagre. Quando parece que as minhas forças estão se acabando. Quando parece que a minha esperança já se foi. O que fazer? Pedro voltou para casa. Encostou nos barcos. Tirou as redes. E ele estava lá, ó, ajeitando, organizando as redes. Irmãos, é tempo de organização. É tempo de pararmos um pouco e esperarmos mais, porque quando você menos esperar, Jesus vai bradar e a sua vitória está vindo a caminho. A sua bênção está chegando. Deus vai te proporcionar algo grande, algo especial, que aos teus olhos parece que não vai mais acontecer nada, mas o Senhor já está preparando o ambiente, o Senhor já está preparando o cenário, o Senhor já está preparando o momento certo para te abençoar, e algo inesperado já está para acontecer. Aleluia, Jesus. E você ainda vai dizer: valeu a pena. Glória a Deus. Valeu a pena a noite frustrante que eu passei. Valeu a pena a noite dolorosa que eu passei. Valeu a pena as lágrimas que eu derramei. Eu não sabia que Deus tinha preparado algo tão glorioso para a minha vida. Oh, Espírito Santo. Mas de repente Pedro está lá, com as redes, triste e decepcionado. Mas ele avista que vem uma multidão. Está vindo uma multidão. E ele nota que Jesus de Nazaré está chegando. Jesus de Nazaré está chegando. Jesus de Nazaré está chegando. Jesus de Nazaré, ele está chegando. Ele está chegando. E a multidão vem com ele. A multidão vem com ele. E Jesus, ele precisava parar para pregar, para ensinar para o povo. E o povo estava tão junto de Jesus, estava tão em cima de Jesus. Jesus avista os barcos, se aproxima do barco, se aproxima de Pedro. Eu fico imaginando como é gostoso nós sentimos que Jesus está bem perto de nós. Não é só imaginar, é começar a sentir que Ele está bem pertinho de nós. E nesse ambiente que nós estamos nessa noite, parece que o céu fica baixinho. Parece que as janelas dos céus estão abertas. E Deus está mandando providência para as nossas vidas nessa noite, neste lugar. Oh, Espírito Santo. Jesus se aproxima de Pedro. E quem sabe ele diz bom dia. E quem sabe Pedro responde bom dia. Pedro era carrancudo. Bom dia. Você pode me emprestar o seu barco? Olha só. Você pode me emprestar o seu barco? Irmão, Jesus pediu alguma coisa a alguém emprestado. Jesus pediu alguma coisa. Jesus pediu o barco de Pedro emprestado. Pedro olha para Jesus e disse: posso? Eu empresto sim o meu barco. Muito bem. Então, Simão, empurra ele. Empurra ele, tira da terra e coloca ele no mar. E sabe o que é que Pedro faz? Simão e Pedro, vocês sabem, nós sabemos que é a mesma pessoa. Porque Pedro na Bíblia teve 4 nomes. Simão vai, ó, e empurra o barco, tira da terra e coloca na água. Porque você ainda não percebeu, mas enquanto nós estamos em terra firme, nós temos todo o controle, nós temos todo o domínio. Mas você já parou para prestar atenção que quando nós estamos lá dentro do mar, nós não temos o controle da situação? Nós somos vulneráveis ao que pode acontecer. Vocês já prestaram atenção que quando nós estamos no ar, dentro de um avião, estamos ali na mão de Deus, nós somos vulneráveis?
Queremos demonstrar até que nem temos medo de nada. Nós estamos lá, dentro do avião. Mas quando nós sentamos, nós já dizemos: Senhor, me ajuda. Quando ele começa, ó, puxando o voo, aí eu já começo dizendo: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Me ajuda, Jesus. Tranquiliza o meu coração. Sabe o que é isso? Nós sentimos que nós somos dependentes de Deus e que Ele está nos sustentando, está nos segurando, está dizendo: eu tenho o controle da situação, eu te guio, eu te sustento, eu te carrego, eu te levo. Oh, Espírito Santo. Aí diz Pedro: empurra o barco para a água. Empurra, Simão, bota o barco dentro da água. E Jesus, ele sobe no barco e começa a pregar. E Pedro está lá, observando a pregação de Jesus. Pedro está lá, ó, atento ao que Jesus tem para aquele povo. E ele fica atento e olhando e prestando atenção em toda a pregação de Jesus. E de repente, Jesus desce do barco. A pregação terminou, a palestra terminou. E Jesus diz: Pedro, pega as redes. Não tem momento que a gente olha assim e diz: como assim, Senhor? Eu? Tem momento que nós olhamos e parece que Jesus está brincando comigo. Muitas das vezes Deus usa alguém para nós. Não, o Senhor está querendo alegrar o meu coração. É exatamente naquele momento, Júnior, que parece que mais nada vai acontecer na nossa vida. Aí Jesus chega, fala conosco, alegra o nosso coração. Mas nós estamos tão para baixo que muitas das vezes nós não queremos nem entender a forma como Deus está falando conosco. Naquele momento Jesus disse: Pedro, Simão, pega o barco e volta para o alto mar. Como assim, Jesus? Quem sabe se fosse, até pode ter dito: Senhor, eu sou experiente em pesca, eu sei o controle, eu só não tenho controle, mas eu sei a hora exata que o mar dá peixe ou dá para peixe. Eu sei qual é a boa hora da pesca. E se eu não conseguir pescar durante a noite toda, como eu vou conseguir pescar agora? Pedro, pega o barco, pega as redes, vai lá para o alto mar e lança as suas redes. Aí Pedro naquele momento entende. Aí diz: é, Senhor, eu pesquei a noite inteira, nada pegamos, mas sobre a tua palavra. Pedro ali já entendeu que aquele homem era diferente. Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, eu vou botar o barco novamente no meio do mar. Eita, aleluia. Sabe o que é que nós precisamos? Obedecer a voz de Deus. Tudo quanto Deus tem prometido vai acontecer. Tudo quanto Ele determinou para a sua vida vai acontecer. Ah, irmã Jeane, mas a situação está dizendo que está tudo ao contrário sobre a minha vida. Descanse o seu coração, porque tudo quanto Ele te prometeu vai acontecer. Ah, Senhor, eu não consigo mais. Vai acontecer. Tudo quanto Ele tem projetado sobre a tua vida vai acontecer. Não é ministério que você pede ao Senhor, Deus vai dar. Aleluia. E só tem ministério quem tem estrutura. Eita. Para Ele entregar um ministério nas tuas mãos, na tua vida, primeiro Ele te prepara, Ele te dá um polimento e depois te entrega. Porque não é de qualquer forma que você vai chegar lá. Pedro obedece a voz de Jesus. Pega o barco, entra no barco e lança ele. Lança ele. E o mestre ficou só observando. Tem momento que você olha e diz: eu estou só. Tá bom. O mestre está só te observando. O mestre está só me observando, esperando você fazer exatamente aquilo que Ele tem mandado você fazer. Obedecer a voz dEle, o que Ele tem colocado nas tuas mãos, o que Ele tem colocado na sua vida.
E até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Até o improvável o Senhor vai fazer acontecer na sua vida. O Senhor vai trazer a alegria de volta. E quando você puxar a rede, como Pedro puxou, eita Jesus, foi tanto peixe, tanto peixe, foi tanto peixe, que quando eles puxaram, o barco ia se partir. Olha só, que coisa maravilhosa. O barco ia se partindo, não estava aguentando com tanto peixe, que foi necessário ele convidar os barcos que estavam perto. Para quê? Para dividir o peso. E você crê nessa noite que Deus vai te abençoar de uma forma tão especial, que vai ser necessário você dizer assim: irmã Nilza, vem para cá, traz o teu barco, que eu preciso dividir o peixe. Eita, a carga está muito grande. Vem para cá, Júnior, eu preciso dividir essa carga com você. Porque se eu não dividir, o barco vai se partir. Eita, vem para cá, porque Deus é vem para cá, porque eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E dessa ajuda que você vai dar, sabe o que é que vai acontecer? Você vai ser abençoado. Eita, Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer crescer. Oh, irmãos, os barquinhos foram ajudar Pedro, foram ajudar a puxar a rede, foram ajudar a dividir o peso. Sabe o que é necessário? Dividir o peso. Porque quando você chegar na margem, você não sabe o que está para acontecer. Você não sabe o que está para acontecer. E o que aconteceu, irmã Jeane? Espera um pouquinho que eu te digo já. O que foi que aconteceu? Eles ajudaram, dividiram. E quando Pedro, ele desce do barco, sabe o que é que ele faz? Ele corre em direção a Jesus, se lança aos seus pés e diz: eita, aleluia, sai da minha presença, mestre, porque eu não sou digno da tua presença, Senhor. Sabe o que é preciso nós fazermos? Entender que Ele é o Deus da nossa vida. Senhor, eu sou um pecador. Eu não sou digno, Senhor, de tanta bênção que tu tem me dado. Eu não sou digno, Senhor, de tanta surpresa que tu tem me proporcionado. Eita, mas naquele momento o Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, me segue, Pedro, porque a partir de hoje, Pedro, eu estou te chamando. E a partir de hoje tu vai ser pescador de vidas, pescador de almas, ganhador de almas, ganhador de vidas. Eita, sabe o que foi que Pedro fez? Pedro deixou os peixes. Eita. Tem pessoas que Deus dá, e sabe o que é que acontece? Se agarra com aquilo que Deus deu e diz: não, eu tenho que ficar aqui agarrado. Pedro nem olhou para os peixes. Pedro não quis mais nem saber daquela rede. Pedro abandonou, quem sabe foi a maior pesca da sua vida. Mas ele disse: fica tudo aí, porque a partir de hoje eu vou seguir o mestre. Não coloque nada acima de Deus. Eu sinto nessa noite que Deus, Ele está distribuindo milagres. Milagres sobre as nossas vidas. Milagres lá dentro da sua casa. Milagres lá na sua repartição de trabalho. Milagres lá na sua empresa. É assim que eu vejo nessa noite. Nath, Deus vai te surpreender por esses dias. Existe uma interrogação e tu estava interrogando o Senhor e dizendo: Deus, Nath, tem um grito na tua alma. E o Senhor diz: eu estou tratando, filha. Tu pensas que não vai acontecer? Vai acontecer, porque Ele vai trazer a existência para a tua vida algo que não existe, algo que tu só pensa, só projeta e tu não vê nada. Aí o Senhor diz: eu vou trazer, eu vou fazer
algo novo acontecer. Eu vou surpreender a tua vida, eu vou surpreender a tua história e vou fazer algo impactante acontecer. Nada está perdido, porque Deus ainda continua no controle dessa situação. Deus ainda continua no controle da tua vida e nada se esconde na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele tem tudo quanto nós precisamos. Pedro deixou tudo e foi seguir a Jesus. Dali começa a trajetória de Pedro. Dali começa o tratamento de Pedro. Dali começa ele passar a ser amigo íntimo de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu cheguei aqui para te dizer que nós precisamos ser amigos íntimos de Jesus, porque com Ele ninguém esconde, na presença dEle ninguém se esconde, tudo está patente aos seus olhos, e Ele diz: eu tenho para dar, eu posso fazer o impossível. Nós precisamos ser amigos íntimos de Jesus. Não é somente ser amigo, eu vou cantar, eu vou lá para a igreja, eu vou no ciclo de oração e vou contar uma história. Nós temos que sair de casa já conversando com Ele, dizendo: Deus, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha história, Tu tens tudo para me dar, mesmo eu não sendo merecedor. Irmãos, nós não somos merecedores de uma grandeza tão grande, de nós sermos livres para adorarmos a Deus e podermos estar aqui nessa noite dizendo: obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus da minha vida. Pedro seguiu a Jesus, passou pelo tratamento, e a primeira coisa, quando nós chegamos aqui, que meu esposo viu essa fogueira, ele disse assim: eita, eu lembrei de Pedro. Ele nunca sabe o que eu vou pregar, e eu fiquei olhando, e ele disse assim: eu lembrei de Pedro, quando Pedro estava esquentando as mãos da fogueira e Jesus já estava preso, prestes a ser crucificado. Quando alguém olha para Pedro e diz assim: você é um deles, você se parece com ele, você fala como eles, você é um deles. Pedro diz: eu não, mas até a sua voz é idêntica deles. Irmãos, não há como se esconder. Não há como se esconder. Sabe por quê? Porque ele disse: eu estou morando dentro de você, e até no abrir da sua boca você se identifica. Até quando alguns de nós praticam algumas coisas erradas, aí o Senhor diz, alguém diz: você não é crente. Aí alguém está dizendo assim: volte ao primeiro amor, volte às primeiras práticas, às primeiras atitudes, volte. É necessário muitas dessas nós voltarmos e colocar tudo no devido lugar. Às vezes as cobranças de Deus vêm sobre a nossa vida e nós não entendemos por que tudo isso está acontecendo. Às vezes é somente Deus nos chamando a atenção para nós orarmos mais, para buscarmos mais, para nos derramarmos mais na presença do Senhor. E o que eu vejo nessa noite é um batalhão dizendo: Deus, eu preciso da Tua presença. Cada um de nós, com certeza o nosso coração está dizendo: Senhor, eu preciso da Tua presença na minha vida. Eu preciso de algo novo na minha vida. Eu preciso de uma alegria. Eu preciso voltar a ter paz. Eu preciso voltar a sorrir. Eu preciso ter prazer na Tua obra. E o Senhor marcou esse encontro conosco nesta noite para nos tratar de uma forma toda especial, tratar de uma maneira tão ímpar, e dizendo assim para nós: eu te conheço. Antes de você ser gerado, eu já lhe conhecia. Antes de você chegar até aqui, eu já te conhecia. Antes de você de você nascer, eu já te conhecia.
Eu já te chamava. Eu já tinha te escolhido. E nessa noite tem milagre de Deus acontecendo no nosso meio. Tem cura divina acontecendo no nosso meio. Toca nela, Nath. O Senhor está te curando. O Senhor tem uma cura para ti nessa noite. Remandou-me as terras. Debengue as terras manava súria. Ele diz: te curo porque te amo. E te trouxe neste lugar. Porque tem um projeto na tua vida. Tem um projeto na tua história e tu não estás entendendo. O que Deus tem a fazer na sua história, na sua vida, é coisa grande. Parece que as coisas perderam sentido. Aí o Senhor diz: eu te trouxe para este lugar nessa noite, para te dizer que eu estou te dando razão para tu sorrir. Eu estou trazendo alegria para o teu coração. Estou trazendo paz para a tua alma, curando as tuas emoções e os teus sentimentos. Nada, fica de pé, dá um abraço nela, porque no abraço o Senhor está curando a sua alma, curando o seu coração e trazendo uma esperança na vida dela. E essa noite vai ficar marcada na vida dela. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo algo novo acontecer. Deus está fazendo o sobrenatural acontecer na tua vida. Fica de pé, irmãos, fica de pé, porque vocês já passaram muito tempo sentados, eu sei disso. E Deus tem algo de sobrenatural na nossa vida, na nossa história. Cantora, dá um abraço nela. Dá um abraço nela assim. O Senhor está aqui, irmãos. E é tão linda a forma como Deus está trabalhando nessa noite. É tão linda a forma como Deus está trabalhando conosco nessa noite. Porque Ele está dizendo: estou colocando algo de volta em corações que chegaram até aqui, que precisavam estar aqui para ser renovados por Ele, para sentir a presença dEle. Enquanto vocês estão se abraçando,